Fala galera do Literatura e Algo Mais, vamos estrear hoje as curiosidades literárias com ninguém menos que Gabriel Garcia Marques e 100 Anos de Solidão, seguindo a pegada de segunda-feira que eu coloquei as coleções que eu tenho. Essa é uma edição muito especial dos 50 anos de 100 Anos de Solidão, que saiu em 2017, e vamos falar um pouco de como Gabriel Garcia Marques escreveu 100 Anos de Solidão, como surgiu o nome e a saga que ele e a Mercedes, a sua esposa, tiveram que passar nos 18 meses da construção da obra e principalmente do envio da obra para a Argentina. O Gabriel Garcia Marques, nesse momento, em 1966, mora na cidade do México, a capital cidade do México, a capital do México, né? E o editorial sul-americano, que foi quem publicou a primeira edição de 100 Anos de Solidão, ficava em Buenos Aires. Então ele teve que enviar os originais, e essa parte é uma parte muito curiosa, porque nos 18 meses que Gabriel Garcia Marques decidiu se dedicar exclusivamente a 100 Anos de Solidão, a família Marques passou por muitas dificuldades financeiras, sendo ajudado muito por amigos próximos e penhorando diversos bens seus para poder continuar. Primeiro, comprando papel, que foi uma das agonias que o Gabriel Garcia Marques conta num texto publicado no El País em 2001, que se chama A Odisseia de um Manuscrito Literário. Eu vou colocar a foto para vocês nos stories, e eu não sei se tem versão no El País Brasil, mas acredito que em espanhol, traduzindo ali automaticamente no navegador, ou lendo mesmo em espanhol, vocês consigam perceber a agonia da família e principalmente a agonia de tentar enviar o manuscrito sem ter grana, né? Porque o que aconteceu foi que quando Gabriel Garcia Marques terminou 100 Anos de Solidão, eram 590 folhas A4, e quando eles foram enviar os originais para o editorial sul-americano em Buenos Aires, nos correios disseram que era 82 pesos, e eles só tinham 53. Então Mercedes, que era muito viva, muito ágil, quem organizava ali as contas da família, falou: não, vamos enviar metade, e até segunda-feira, sábado, domingo, a gente dá um jeito de arranjar a outra metade do dinheiro para poder enviar o restante do livro. E aí assim os fizeram. Eles mandaram uma parte do livro, vasculharam a casa, e sobrou 3 coisas para penhorar: as alianças de casamento, só que a Mercedes achava que penhorar as alianças daria azar, uma batedeira velha e o aquecedor do quarto do Gabriel Garcia Marques, onde ele trabalhava. Então eles decidiram penhorar a batedeira e o aquecedor. Na segunda-feira eles enviaram a outra metade. E aí acontece outra curiosidade: eles se deram conta na hora de enviar a segunda metade do livro, que eles enviaram na sexta-feira passada, a primeira parte, eles enviaram o final da história. E aí o Garcia Marques viu isso como que isso podia ser uma má sorte e tudo mais. Só que alguns dias depois, né, já havia chegado na Argentina a primeira parte do envio que o Gabo e a Mercedes fizeram pelo correio, que era a parte final de 100 Anos de Solidão. O editor, o Francisco Porrua, enviou um cheque com uma quantidade alta de dólares, especialmente para a época, pagando já os direitos autorais. E aí o Garcia Marques conseguiu recuperar todos os seus bens, pagar uma grana que a galera tinha emprestado para ele, uns amigos muito próximos, e também pagar os 6 meses de aluguel atrasado que a Mercedes tinha prometido que pagaria ao final da primeira cobrança que o dono da casa que eles moravam no México fez. Então eles conseguiram quitar toda essa dívida. E depois 100 Anos de Solidão esse sucesso, né? 100 Anos de Solidão é considerado o melhor livro, ou o maior livro do século XX, e Gabriel Garcia Marques, sem dúvida alguma, é o escritor mais influente do século passado também. E outra curiosidade que eu acho bem divertida é que no final de tudo isso, né, de toda essa situação de 18 meses de muita dificuldade financeira, de aperto, de racionamento de papel, aliás, o Garcia Marques, ele, por exemplo, não usava papel carbono. Então, quando ele errava alguma coisa ou não gostava da página que ele tinha escrito, ele arrancava essa página e jogava fora. Só que aí a Mercedes começou a recuperar esses papéis, né, jogados no lixo, para ele poder reutilizar, porque estava realmente faltando muito dinheiro para comprar papel, e eles compravam montanhas, né, para ele datilografar ali.
E aí um dia, já estava com um livro muito avançado, e eles foram passar um final de semana com os filhos em Acapulco, que era um lugar que eles sempre iam. Aliás, Acapulco também é onde o Garcia Marques tem a ideia do primeiro parágrafo de 100 Anos de Solidão, e isso eu vou contar já já. E aí ele indo para o balneário, ele toca na rádio uma música muito antiga, um blues muito antigo, e aliás muito difícil de se encontrar na internet para se escutar, que se chama justamente 100 Anos de Solidão em inglês. E o Garcia Marques, nesse momento, desiste da viagem, dá aquele estalo, e ele volta para a Cidade do México porque ele diz que finalmente encontrou o nome do livro. E ele precisa finalizar o restante da história, o pouquinho ali que faltava e tal. Então ele intitula o nome de 100 Anos de Solidão devido a um jazz, um blues jazz, que ele escutou na rádio indo para o balneário de Acapulco passar o final de semana com a esposa e os 2 filhos deles. E nesse sentido, anos antes, em 65, quando ele começa a escrever o livro, em 65, são 18 meses, o livro foi publicado em 67. Em 65 eles estavam no balneário de Acapulco e ele não conseguia relaxar. Até então Garcia Marques tinha escrito 4 livros, né? E somente a Mala Hora tinha tido algum sucesso, ele ganhou um prêmio de $3.000, e isso deu um conforto para a família. Até então Garcia Marques escrevia textos publicitários, reportagens para jornais, e nessa época ele estava fazendo uma parceria forte com Carlos Fuentes, que é um grande escritor mexicano também, para adaptar alguns livros da literatura daquele instante, que tinham saído, por exemplo, como Pedro Páramo, para o cinema. Então a versão de Pedro Páramo para o cinema, Garcia Marques e Carlos Fuentes que adaptaram para a grande tela. Então Garcia Marques, nesse momento, ele decide parar de fazer esses pequenos textos, essas coisas pela necessidade financeira ali de alimentar a família, de pagar suas contas, para se dedicar só a 100 Anos de Solidão. E esse final de semana de 65, ele está muito agitado, não consegue relaxar, não consegue curtir a praia, brinca com os filhos de uma maneira muito distraída, e ele vem pensando, não sabe de onde essas inspirações que os gênios têm, que o livro que ele estava pensando, um livro completamente diferente, aprofundando muito Macondo, que já aparece em outros livros dele, aprofundando muito a família Buendia, que já estava muito na mente dele também, ele decide que o livro começa com a frase típica, essa frase maravilhosa, que começa muitos anos depois, frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota que seu pai levou para conhecer o gelo. E assim começou 18 meses ininterruptos de escrita até terminar esse livro maravilhoso, que é um dos meus 10 favoritos. Então é isso, curiosidade literária dessa semana. Um abraço.